Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil, uma super satisfação no evento do Gartner, CIO e IT Executive. A gente vai conversar com Henrique Sessi, ele é diretor sênior de pesquisas do Gartner. Henrique, estivemos juntos ontem na coletiva de imprensa. Muito obrigado por você reservar um tempo para a gente conversar. Assunto importante, você conversou com a gente ontem, né? Que a gente vai falar mais aqui hoje. É um prazer conversar, com vocês, sem dúvida. Puxa é um assunto bem interessante sobre o futuro de cloud computing. Exato, então, eu acho que a gente podia começar essa nossa conversa, se você puder fazer assim um overview da pesquisa, você trouxe dados de uma pesquisa, que aliás até me surpreendeu, eu fiz uma pergunta para você durante a coletiva, a gente vai explorar isso um pouco mais. Eu achava que cloud já estava num momento meio que consolidado, já tinha chegado naquele patamar onde não se crescia muito, isso não é muito verdade, a pesquisa mostra isso, né? Cloud continua crescendo, né? Ela vem crescendo de maneira bastante sólida, bastante estável, né? Acima de 20% ano sobre ano. É bastante, né? É bastante, né? A gente deve dobrar nos próximos 5 anos tudo que a gente gasta com cloud. Aqui no Brasil, a gente prevê que ano que vem, próximo ano, a gente vai atingir recordes de gastos nessa área. Embora a gente veja situações onde as organizações trazem alguns workloads de volta, né, trazem algumas aplicações que estão em cloud e rebalançam em outras infraestruturas, cloud continua a ser uma grande opção de infraestrutura, né? A gente estima que mais de 1/3 de todas as aplicações do mundo já estão na nuvem e esse número continua crescendo. Tá, entendi. Bom, você falou em eventuais retornos, né? Isso. Esse foi até o objeto da minha pergunta ontem, quando eu falei com você. A gente ouve, acho que o pessoal que volta faz mais barulho do que quem está indo, né? Porque a impressão que me deu num primeiro momento é que estava vendo, assim, as pessoas, quase que um arrependimento, mas acho que nichos localizados, talvez, né? Veja, a gente estuda esse tema, a gente chama de repatriação de cloud, né? Existem várias razões, na verdade, que isso pode ocorrer. Normalmente está associado a custos, né? O pessoal começa a perceber que os custos de cloud não são baratos, podem ultrapassar aí as expectativas, né? Ainda mais aqui no Brasil, que a gente tem aspectos de câmbio, né? Os preços geralmente estão em dólar, a gente tem aspectos de conectividade, mão de obra, que é mais caro e assim por diante. Mas o que a gente observa, de uma maneira geral, existe um consenso entre os analistas do Gartner no mundo todo, que esse é um fenômeno parcial, é um fenômeno relativamente pequeno comparado ao processo de migração para cloud. A gente tem forças contrárias, uma força de crescimento de cloud, uma outra força de rebalanceamento dessas cargas de trabalho, de repatriação. Também tem aspectos cada vez mais desafiadores nessas questões de soberania de cloud, nas questões regulatórias, né, requerimentos regulatórios de cloud. Existem não só aspectos de custos, existem aspectos de riscos, aspectos regulatórios. Cloud ela é segura, tal, mas às vezes as empresas não têm a habilidade ou o pessoal preparado para lidar com o cloud de maneira adequada. Às vezes não seguem os modelos operacionais adequados, às vezes não têm o domínio das boas práticas e acaba tendo uma experiência não muito boa com o cloud, né? Durante o processo de Covid, a gente migrou muitas aplicações para cloud de um modelo de uma forma mais o que a gente chama de lift and shift, né? De pegar o que você tem e simplesmente fazer um rehost, né? Mover essas aplicações para cloud. Só que, na realidade, a gente observa que menos de 17% dessas aplicações tem um bom encaixe nesse modelo. Então, tem uma grande maioria de aplicações que precisam ser modernizadas, adequadas para funcionar de maneira adequada na nuvem, né? Não, perfeito, entendi. Bom, de uma certa forma, é como se nem toda aplicação
é Isso. adequado, 100% apropriado à nuvem, e as pessoas de repente perceberam que uma ou outra e Isso. voltaram e tudo voltaram, bem. Então readequando. Agora, e no contexto, até algo que eu ia perguntar ontem, esqueci. No contexto, nesse contexto, a nuvem híbrida, ela tem um espaço muito interessante. Correto, é isso mesmo. A gente vê cada vez mais modelos híbridos, né? A gente distribui os workloads da melhor maneira possível. Às vezes parte interna, às vezes parte externa, às vezes parte em nuvens privadas, às vezes parte em nuvens públicas. A ideia é pegar o melhor dos dois mundos, dos dois universos. Os modelos híbridos tendem a ser o que a gente vai ver aí pelos próximos anos. Bom, quando fala em modelo híbrido, a gente pressupõe que existe uma facilidade técnica nessa mobilidade de mandar para a pública, trazer para a privada. E essa mobilidade, na teoria, ela existe. Na prática, os provedores, eles estão ofertando soluções boas para isso? Não muito, né? Às vezes importante não é tão simples assim. A gente tem diversas considerações em cada ambiente, tem as suas considerações próprias. Existem aspectos de nuvens públicas que às vezes a gente enxerga de uma maneira diferente quando a gente lida com aspectos internos, né? Não é só o fato de tentar entender que cloud é uma infraestrutura, tanto interna. Na verdade, cloud vai muito além de ser uma infraestrutura apenas. Ele é um modelo computacional, são plataformas de serviços, são um conjunto muito grande de opções e funcionalidades. Então, a gente tem que enxergar a cloud muito mais nessa linha de plataformas de serviços, e o universo público é muito mais rico, tem muito mais opções do que às vezes a gente tem internamente. Embora internamente a gente tenha algumas eventuais outras vantagens, como latência e outros aspectos que às vezes no universo público é diferente, não é tão bom. Então tem que entender quando que faz mais sentido estar em um lugar e no outro, né? Não, e você falou algo que eu achei muito importante, que é só o Gartner para dizer isso para gente, que a mobilidade ela existe, mas ela não é tão simples. Isso não que eu é tão entendi. simples, é isso mesmo. Tá. E ela tem considerações diferentes muitas vezes. Né? Bom, então se eu introduzir agora mais uma camada de complexidade, que é a multi-cloud, fica mais complicado ainda, mas multi-cloud tem sido muito procurado também. Muito, só que a gente precisa tomar cuidado com o multi-cloud, porque à medida que a gente vai adotando outros fornecedores para determinados serviços, embora a gente queira reduzir lock-in, existem várias vantagens da gente ter multi-cloud, mas existem também aspectos que são desafiadores no multi-cloud. Imagina que ao você dividir o seu orçamento em vários fornecedores, você começa a ter menos incentivos, menos descontos, você começa a ter, por exemplo, ter que treinar a sua equipe em diversas tecnologias, diversos fornecedores, você tem aspectos de segurança que são mais complexos, você tem uma série de dificuldades, às vezes, de lidar com o multi-cloud, né? Então, o desafio do multi-cloud é que a gente observa que empresas mais maduras em sua jornada de cloud têm um melhor resultado em evoluir para modelos de multi-cloud do que empresas menos maduras. Né? Tá. Bom, porque o que eu entendo como assim, um grande charme do multi-cloud é uma empresa, na medida que ela tenha contratos técnicos com vários fornecedores, ela mover o workload dela de um e para outro em função de conveniências que podem ser de custo, de latência, de desempenho, né? Mas se mover da pública para a privada é complicado, mover entre clouds também não deve ser tão simples quanto se parece fazer. Não é simples. E os fornecedores também não ajudam, às vezes, para deixar isso Eles contam uma história bonita. Mas nem sempre é fácil, né? E tem aspectos, muitas vezes, que, veja, na superfície os fornecedores são parecidos, mas na profundidade, quando a gente aprofunda, os fornecedores são muito diferentes. Tá. Ele tem capacidades diferentes, tem pontos positivos e negativos que são diferentes entre eles. Né? Então, o ideal seria explorar
qual é o fornecedor baseado na minha necessidade que tem o melhor encaixe para aquela necessidade específica. Às vezes, quando você sai de um fornecedor e você vai para outro na expectativa que o outro tenha equivalência daquilo que você tem no primeiro, isso nem sempre é verdade, né? E pode ser que o outro tenha competências e capacidades que você nem imagina nesse que você estava. Tá. Então, existem muitas diferenças por debaixo da superficialidade. Diferenças de arquitetura, diferenças de resiliência, diferenças de capacidades, né, de serviços disponíveis, né? Agora, o que talvez diminuísse um pouco essa complexidade, eu queria que você me desse uma luz nessa direção. Existem algumas empresas que se predispõem a prestar o serviço de ser um cloud broker. Isso. Que você contrata o cloud broker e ele se vira para administrar ele faz a administração do multicloud. Isso funciona bem? Funciona quando você lida com aspectos mais básicos, elementares de infraestrutura, processamento, armazenamento. Eventualmente, essas diferenças entre os fornecedores você não consegue resolver de maneira tão simples através de um broker, entendeu? Não entendi. Então o broker vai te ajudar muito na sua infraestrutura baseada em consumo computacional básico, né? Tá. Porque é muito sedutora a proposta do broker. Deixa comigo, porque eu vou fazer a mobilidade das tuas nuvens, do teu workload, conforme for melhor para você. E eles até fazem isso. Se for também, básico, ok. No básico, ok. Mas, veja, que nem, por exemplo, uma agência de turismo, né? Você pode ir lá contratar direto, ou você pode ter uma agência de turismo que te ajude. Às vezes ela tem um pacote, ela tem vantagem, ela tem conhecimento, que ela pode te auxiliar nesse processo, né? Então, a questão é de que maneira esse broker, ele não vai só focar em aspectos de reduzir o seu custo, ele vai ganhar, né, ele tem a margem dele no processo, então ele tem que ser muito bom e eficiente para que vale a pena, né? Então ele tem que realmente te trazer valor, né? Então hoje em dia você iria numa agência de turismo comprar um pacote desde que você tivesse valor real naquele pacote. Caso contrário, você compraria direto. Compra direto, é verdade. Então, a ideia, a gente precisa ter alguém que realmente agregue valor nesse processo. Às vezes, através de plataformas de brokerage, às vezes você tem incentivos de economia de escala. Veja, existem brokers que às vezes ajudam em manter um câmbio fixo durante um período muito maior que se você sozinho não conseguiria fazer, não teria aquela vantagem e assim por diante, entendeu? Bom, nosso tempo já foi, mas eu tenho muita curiosidade. Fique à vontade, claro. Muita curiosidade de aproveitar na sua grande experiência aí, mas você colocou ontem também na sua apresentação uma variável a mais nessa equação, que foi aí a explosão da inteligência artificial, que isso impacta, entendo eu, aumento do número de data centers e aumento de consumo de energia. Então faz umas considerações em relação a esses dois pontos. Energia é um desafio muito importante para o futuro, né? A gente tem todo esse aumento de capacidade, de necessidade computacional. A área de inteligência artificial, ela demanda bastante energia. Os data centers, inclusive, os provedores de cloud, eles estão se adaptando a essas novas realidades, essas novas demandas. Né? A gente vai passar por um período de adaptação. Em contrapartida, a gente também tem necessidades de sustentabilidade, necessidades de cada vez maiores regulatórias nessa área de ter modelos mais sustentáveis ecologicamente, né? E a capacidade de energia é um grande desafio. Então, todos os provedores de cloud vêm buscando crescimento na capacidade instalada de energia. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente está tendo a construção de diversos data centers. Números expressivos, números né? Bastante expressivos, né? Maiores do que a gente viu historicamente. Então, a gente vê que a cloud está vindo, uma boa parte desses novos data centers
está sendo direcionado para o que a gente chama de wholesale colocation, que é um modelo que os provedores de cloud, os provedores de serviços utilizam para oferecer seus serviços de cloud. Então, energia é a discussão hoje, a discussão que a gente mais tem hoje em dia, é como lidar com a falta de energia para atender toda a demanda computacional requerida com esses novos modelos. Né? Eu vejo que parte dessa conta a ser paga também deveria cair, acho que também cai um pouco perante os fornecedores de hardware, né? As GPUs que são tão utilizadas para processamento, elas têm tido ganhos de eficiência energética que também podem entrar nessa conta. O pessoal vem trabalhando para melhorar. O problema é que a nossa utilização ultrapassa muitas vezes a capacidade de otimização. Então, a demanda, para você ter uma ideia, a gente estima que nos próximos 5 anos a gente vai quase que dobrar a utilização de energia nos data centers, inclusive cloud. Uau. Então, é bastante, né? A gente tem aí uma infraestrutura computacional instalada que vai requerer o dobro de energia num período relativamente curto. Não é fácil arrumar da onde que vai vir essa energia. Né? O grid, assim, a malha energética, a matriz energética dos países não evolui nessa velocidade. Né? Então a gente tem desafios. Isso me ajuda a entender também um pouco por que o consumo de nuvem tem sido crescente e permanente, porque para você montar uma infraestrutura dentro da sua casa que tenha a capacidade e a elasticidade suficiente para a inteligência artificial é muito complicado. Na nuvem é muito mais apropriado, né? Então, na nuvem você consegue acelerar esse processo, né? Alavancar em coisas que já existem, fazer as coisas muito mais rápidas. Agora, tem que ver que não é todo lugar, por exemplo, que oferece serviços de inteligência artificial, né? E às vezes os provedores, quando tem essas restrições, para que ele se adapte à demanda, porque veja, tem lugares que a gente tem limite de crescimento de energia, por exemplo, que demora para você fazer melhorias, né? E aí o que ele faz? Ele aumenta o valor, os custos, para controlar um pouco a demanda, para adequar a capacidade que existe daquela infraestrutura atualmente. Ele mexe na torneira. Ele mexe na torneira, exatamente. Isso faz com que os custos fiquem mais caros. Então aí quando você vai ver, fala, poxa, adoraria usar inteligência artificial aqui, mas de maneira prática, o custo está caro para determinados lugares, entendeu? Então, hoje a gente vê essas dores do crescimento dessas infraestruturas, é um período de adaptação, muito provavelmente daqui a alguns anos isso tende a diminuir, porque a indústria inteira está trabalhando no sentido de melhorar. Vai melhorar por melhor eficiência? Vai. É pouco, não é muito, mas toda a indústria está trabalhando para ser mais eficiente. Agora, a demanda de necessidade computacional na área de inteligência artificial é absurdamente grande. Né? Para você ter uma ideia, servidores comprados para ambientes empresariais, tirando o hyperscaler, tirando o cloud e colocation, vem crescendo algo como acima de 40% esse ano. 41,2%. Então é um crescimento muito expressivo, historicamente é um dos recordes de crescimento, por conta da necessidade, né? E a gente tem problemas de supply chain também. Por exemplo, se você quiser comprar infraestrutura computacional hoje, você não consegue, demora para entregar e tudo mais. E no universo de cloud você consegue ter, né? Ele meio que democratiza um pouco mais o acesso. Embora o custo também não seja barato, né? Olha, Henrique, que fantástico ter essa possibilidade de conversar com você. Né? Tivemos a sua apresentação ontem, pudemos aqui explorar alguns outros aspectos. Né? Eu venho com regularidade nos eventos da Gartner. A visão que o Gartner dá para a gente, em termos de... O Gartner, o que acho mais interessante, é ajuda a organizar a forma do pensamento, trazendo as informações. Esse acho que é o maior valor que existe. Espero que a gente possa
possa voltar a conversar mais para frente, num outro evento, prazer. seja num evento formal como esse, um outro menor, para a gente fazer um refresh para o pessoal que nos vê sobre isso. Pode ser? Claro, com certeza. Super, super obrigado. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com Henrique Sessi, diretor sênior de pesquisa. Henrique, super obrigado. Até a próxima vez, que não demore muito. Até lá.